gente, tudo bom? Hoje eu quero compartilhar tudo que eu tenho feito para poder acelerar o meu aprendizado no inglês. São coisas simples, mas que fizeram muita diferença na minha evolução. E você também pode aplicar isso no seu dia a dia, no seu aprendizado. No final, eu vou contar uma técnica que eu não fazia ideia. Na verdade, eu até fazia ideia, mas eu não sabia o nome, e não tinha ideia da importância dela para o meu aprendizado. Mas eu vou compartilhar isso com vocês no final do vídeo, então fica até o final, tá? Fica até o final que você não vai se arrepender. Nada com vocês, inclusive, nos meus vídeos. E aí, se tornava o meu aprendizado em inglês, cara, incrível. Vocês estão me assistindo. Bem, eu faço com as blogueiras, eu falei que eu tô assistindo conteúdo em inglês no meu dia a dia, consumindo bastante. Se você é novo aqui, meu nome é Sara, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu compartilho a minha rotina, meus treinos e também eu compartilho essa minha jornada com o inglês. Eu fiz um vídeo com 2 dicas de inglês que eu tenho utilizado no meu dia a dia. Inclusive, eu tô fazendo mais etiquetas. Agora eu fiz bem organizadinho, digitei tudo no Canva. Ó. Eu digitei tudo no Canva. Eu tô fazendo bem organizadinho, tô colando em mais partes da casa os nomes dos objetos, dos lugares, para que o inglês se torne parte do meu dia a dia. Não é algo que eu tô aprendendo só 30 minutinhos por dia, 1 hora por dia, mas eu tô tentando imergir no inglês dentro da minha casa, com o meu celular configurado em inglês, ouvindo coisas, enfim. Calma que eu vou dar mais detalhes sobre isso no vídeo. Eu sempre quis aprender inglês, mas como eu levava o inglês como uma disciplina que eu precisava aprender, como se fosse uma matéria em sala de aula, isso sempre foi algo que acabou sufocando o meu aprendizado. Porque eu colocava na cabeça que eu precisava estudar, e aí se tornava cansativo, frustrante algumas vezes. Então, agora eu estou aprendendo inglês de uma maneira diferente. O inglês ele tá fazendo parte do meu dia a dia. Então, além disso aqui, né, que tem me ajudado bastante, eu já consigo olhar para alguns objetos e falar ele em inglês, lembrar o nome dele em inglês. Saber que ele tem 2 nomes. Em português é um, em inglês é outro. Por exemplo, janela, window, porta, door, sabe? São pequenas coisas. Ai, cara, que bobagem, você não sabia que esse era o nome das coisas? Até sabia. Mas sabe quando você precisa pensar para saber o que significa? Isso tem se tornado menos comum com esses objetos do meu dia a dia. Eu não estou precisando parar para pensar, tipo, isso significa o que mesmo? Algumas coisas ainda sim, tá tudo bem, eu estou no processo de aprendizado, mas outras coisas já estão se tornando parte da minha rotina, está sendo comum e natural, sabe? Então, para eu poder sair dessa paralisação no meu aprendizado do inglês, eu decidi mudar minha abordagem. Em vez de eu separar apenas aquele momento de estudo no dia, 1 horinha por dia, em um horário específico, eu comecei a viver o inglês no dia a dia. Esse é um exemplo que eu já li 2 vezes, então não vou tocar mais nesse assunto. E também tem as configurações do celular que eu alterei, eu falei isso no vídeo anterior do inglês. Mas existem outras coisas que eu comecei a colocar no meu dia a dia que tá me ajudando demais a aprimorar o meu inglês. Então vamos lá, a minha primeira técnica para aprimorar o meu inglês foi uma imersão diária a ele. Eu coloquei o idioma do meu celular em inglês. Eu coloquei na minha casa e continuo colocando na minha casa papel com o nome de cada coisa. E aos poucos eu vou repetindo aquela palavra e aquilo vem ficando na minha memória. Então isso tem me ajudado na pronúncia, isso tem me ajudado na minha interpretação. Eu tenho conseguido entender melhor algumas frases, porque eu decidi realmente viver o inglês no meu dia a dia. E não só utilizar o inglês como se fosse uma obrigação. Eu preciso sentar e ver uma aula. Isso acontece, tá? Mas para que ele fixe, para que essa aula fixe na minha cabeça, para que eu entenda de uma maneira melhor, tá sendo muito, muito bom usar essas estratégias. Então, eu coloquei o celular 100% em inglês. Eu tô vendo a minha lista aqui para poder falar para vocês, não esquecer de nada. Eu comecei a assistir vídeos em inglês todos os dias. Tem 2 blogueiras americanas
que eu comecei a acompanhar no YouTube. Eu tenho consumido muito conteúdo delas. Uma é a Breana, que eu vou colocar aqui, a imagem do canal dela. É muito legal acompanhar ela, porque ela tá no dia dela, vivendo a vida dela, o trabalho, indo para uma festa, passeando, viajando e conversando com a câmera. E aí eu me sinto uma best friend dela. E aí eu tô começando a aprender algumas frases, entender algumas frases. E aí eu escuto aquela frase e eu sei o que significa, eu vou lá e eu repito essa frase. Por exemplo, eu tô feliz, I'm happy. Aí eu entendo, ela falou que tá feliz. E eu vou lá e repito. Eu volto um pouquinho o vídeo e eu repito aquela mesma frase. I'm happy. E eu fico ouvindo. Ela fala I'm. Ela não fala I am. Ela fala I'm. Aí eu falo, então eles podem, né? Tipo, comer um pedacinho de uma letra, de uma palavra, pra falar ela de forma mais rápida, no dia a dia. Ela não vai falar I am happy. Ela fala I'm happy. Sabe? Essas pequenas coisas que você vai pegando, ouvindo. Então, eu tô acompanhando a Breana aqui no YouTube e eu também tô acompanhando a Ava Julius. Ava Julius. Vou colocar aqui também. O canal dela. Então, assim, tem me ajudado bastante. E isso é que eu quero dizer quando eu falo, eu coloquei o inglês, comecei a viver o inglês. Tipo, eu tenho tempo na hora do almoço, eu vou comer, eu gosto de comer assistindo algum vídeo, eu vou colocar um vídeo delas e eu vou assistir. Tem muita coisa que eu não entendo. Tem bastante coisa que eu não entendo. Mas também tem muita coisa que eu tô entendendo. E eu fico tão feliz quando eu percebo que eu entendi uma frase, que eu percebo que ela tá dizendo, que tipo assim, por mais que eu não sei exatamente tudo que ela tá falando, eu tô entendendo o contexto por conta de algumas palavras que eu já conheço. Então tá sendo muito legal. Muito, muito legal mesmo. Outra mudança que eu coloquei no meu aprendizado do inglês foi aprender coisas que fazem parte da minha vida. Uma coisa que eu sempre tinha muita dificuldade era quando eu ia aprender inglês, inclusive em algumas plataformas gratuitas na internet que eu conheço, que é muito boa para estudar. Inclusive, eu vou colocar aqui uma dessas plataformas que eu utilizo, que tem videoaulas muito boas, que é o Cultive. O Cultive é uma plataforma de ensino gratuito de línguas, ou seja, você tem, isso não é uma publi, tá, gente? Até porque é uma plataforma gratuita. Por ela ser uma plataforma gratuita, você vai ver que tem várias telinhas de anúncio. Mas é uma plataforma gratuita, ela precisa ganhar dinheiro de alguma forma. Eu acredito que ela deve ganhar dinheiro com os AdSense. Mas, gente, é uma plataforma muito legal para quem quer aprender inglês com profissionais, com professores capacitados, de forma gratuita. Eu aconselho demais você utilizar a plataforma Cultive. Então, assim, é uma maneira que eu estou utilizando para aprender inglês. São professores que dão aula lá. Tem vários outros idiomas nessa plataforma, mas é uma plataforma muito legal. Inclusive, por um tempo, eu estava até pensando em aprender coreano e lá tem aulas de coreano também. Então, assim, é uma plataforma muito boa. Se você não conhecia, entra lá, se inscreve, se cadastra. É gratuito, eu vou reforçar. Gratuito. Então, assim, eu assisto as aulas no Cultive e no dia a dia eu vou aprimorando o meu inglês com essas dicas que eu passei. Então, como eu estava falando, a plataforma Cultive é uma plataforma gratuita. Ela oferece acesso ilimitado a todos os cursos online com certificado. Você não precisa pagar nada. Então, cara, vai na minha. Se você não tem, principalmente para uma pessoa que não tem base nenhuma, é muito importante ver videoaulas. E eu sei que, tipo, às vezes você vai no YouTube e tudo, mas eu tô te passando aqui uma plataforma muito bacana. Você também pode ver aulas no YouTube, tá tudo certo. Você também pode pagar um curso se você quiser, puder. Mas eu tô passando aqui uma dica para pessoas como eu que não estão em condição de pagar um curso agora, um professor. Então, eu acho muito legal e muito interessante essa plataforma. Outra coisa que mudou a minha cabeça foi começar a falar sozinha. Frases, formular conversas, falar sozinha, repetir as palavras. Gente, se tem uma palavra que eu apanhei e ainda apanho para falar, é vocabulário em inglês. Gente, eu passei uns 15 minutos tentando falar essa palavra. É vocabulary.
Eu ainda me enrolo pra falar, vocês perceberam, né? Mas, gente, pra eu falar essa palavra foi tanta agonia. Mas eu não desisti, eu continuei falando sozinha. Vocabulary, vocabulary. Porque eu queria falar vocabulary, mas não era vocabulary, era vocabulary. Então, falar sozinha me ajudou bastante e tem me ajudado e eu não vou parar de falar sozinha. Inclusive, vocês estão me assistindo, mas nesse momento eu estou sozinha, olhando para uma câmera e conversando com ela. Se eu decidir abrir um canal no YouTube, falar sozinha faz parte disso. Então, falem sozinhos, conversem. Se você tem alguém para conversar, perfeito, converse com essa pessoa. Mas se você não tem com quem conversar, converse sozinho, mas pratique o seu inglês. Vocês estão lembrados que eu pedi para vocês ficarem até o final do vídeo? Gente, eu já falei um pouquinho sobre isso no meio do vídeo, mas eu vou falar especificamente. O que eu tenho feito bastante e tem me ajudado muito, tem me ajudado demais, é o bendito do shadowing. Que eu não sei se estou falando certo ainda. Eu fico repetindo as palavras até sair bonitinho, né? Então, eu acredito que é assim. Eu coloco a palavra, às vezes eu coloco até mesmo no Google Tradutor. Eu tô na dúvida de qual palavra, do que significa tal coisa, eu coloco no Google Tradutor e eu abro a vozinha dele lá e eu fico repetindo, repetindo. Também eu faço com as blogueiras, que eu falei que eu tô assistindo, americanas, sempre que uma frase, eu compreendo aquela frase, no dia a dia mesmo, eu volto o vídeo, eu escuto a frase, eu repito a frase, eu escuto a frase, eu repito a frase, eu escuto a frase, eu repito a frase. Então, isso tem me ajudado muito a destravar a minha pronúncia. Eu sei que eu tenho muito sotaque, isso não muda do dia pra noite, mas isso não vai me paralisar. Eu vou continuar aprendendo, eu vou continuar me esforçando, eu vou continuar fazendo o bendito do shadowing. Então, se você chegou até aqui, esse era o babado. Talvez você já tenha escutado. Se você estava tentando aprender o inglês, você já escutou falar sobre essa técnica. Mas esse é o grande segredo, né? Que eu queria deixar para o final. Fale, ouça, repita. Eu tenho uma amiga que ela dá aulas de canto e uma coisa que ela falou da aula de canto, e você pode levar isso para o inglês também. Você precisa escutar, memorizar, para depois você falar. Só que ela dizia que era cantar, né? Então ela falava assim, escute. Escute muito, escute bastante. Depois de você tanto escutar, você vai memorizar e aí você vai falar. Só que eu tô correndo um pouco, né? Eu escuto e eu falo. E aí eu memorizo. Tô fazendo um pouquinho diferente, mas muda pouca coisa. Então, recapitulando o que eu tô fazendo. Eu tô assistindo conteúdos em inglês no meu dia a dia. Tô consumindo bastante conteúdos de fora. Até mesmo como uma inspiração para os meus vídeos no YouTube. Principalmente os vídeos que eu posto de vlog, eu tenho me inspirado muito na Brianna. Porque eu acho o conteúdo dela muito fofo. Eu gosto muito do conteúdo da Ava, mas o conteúdo da Brianna, até mesmo para reproduzir ele, eu tenho achado mais fácil. Sabe? Tipo, a forma como ela grava, a forma como ela edita. Eu tô achando bem legal me inspirar nela. Eu tô me inspirando bastante. Não sei se quem acompanha ela e me acompanha percebeu. Mas eu tenho implementado ela no meu dia a dia. Outra coisa que eu tô fazendo, que eu acabei de falar, é o shadowing. Eu tenho buscado aprender frases que eu realmente uso, coisas do meu dia a dia, do meu trabalho, como conversar com outras pessoas, como iniciar uma conversa, como finalizar uma conversa, como me apresentar, como falar onde eu vivo, com que eu trabalho. Essas coisas que se eu for para fora do país e eu for conversar com alguém, criar uma amizade lá, eu vou precisar falar sobre isso, vou precisar falar sobre a minha vida. Você tem algum talento, Sara? Tenho, eu sei cantar. Então essas coisinhas que eu tô falando aqui em português, eu tô buscando aprender elas no inglês para poder aprender a me comunicar com outras pessoas. Não adianta a gente tentar aprender coisas que a gente não utiliza. Por exemplo, eu não sou chefe de cozinha. Então tem termos que os chefes de cozinha usam que eu não vou usar no meu dia a dia para conversar com ninguém.
sabe? Eu não sou advogada, então tem coisas que eu não preciso aprender sobre a advocacia em inglês. Não faz sentido. Eu não sou médica, não preciso aprender termos médicos. Eu preciso focar nas coisas que eu vivo, nas coisas que eu pratico, porque aí vai fazer sentido e aí eu vou conseguir aprender. Por quê? Porque isso já faz parte da minha vida. Então, aprender sobre coisas que eu já vivo me ajudam a aprender o inglês. Ficou confuso? Às vezes eu me perco nas palavras, eu peço desculpa por isso. Conversar sozinho. Recapitulando, nós estamos recapitulando aqui. Então, conversar sozinho, cara. Conversa sozinho. Não tem com quem conversar? Não tem com quem praticar? Conversa sozinho, mas conversa. Fala mesmo. Errou, escuta novamente e reproduz. A gente só vai aprender errando. Não tem como aprender sem errar. Quando a gente começa a aprender um instrumento, a gente erra bastante. A gente desafina, a gente toca a nota errada, a gente não consegue mudar a nota no tempo certo, por experiência própria. Então, vai chegar um momento de que de tanto errar, você para de errar. Entendeu? Então, fala sozinho mesmo, fala errado. Igual a mim. Até hoje eu tô com dificuldade de falar vocabulary. Saiu! Tá vendo? Uma hora você vai falar, certo? Então, fale sozinho. Não tenha vergonha. Eu quero acrescentar uma coisa aqui. Fale pra alguém que você tá aprendendo inglês. Fala pra sua mãe, fala pro seu pai, fala pra sua irmã, fala pro seu primo, pro seu melhor amigo. Por quê? Porque essas pessoas vão te perguntar: e aí, como é que tá o inglês? E você vai ter que falar. Então, para eu responder essas pessoas com sinceridade, não mentir e não me envergonhar, eu tô estudando inglês. Eu tô me dedicando. Então, essa é uma dica valiosíssima. Eu acho que essa sim é a dica principal. Se você chegou até aqui, essa é a hora da dica principal. Fale para alguém que você tá aprendendo inglês. Então é isso, pessoal. Essas são as coisas que eu tô fazendo para aprimorar o meu inglês. São as coisas que eu tenho colocado em prática, que tem me ajudado. Não fazia antes. Antigamente, o que é que eu fazia? Eu assistia uma videoaula, eu escrevia no momento da videoaula. Eu ficava repetindo as frases, depois eu deixava de lado e por isso eu não avançava. Mas agora, depois que eu coloquei o inglês como algo da minha vida, do meu cotidiano, tá sendo mais fácil aprender. Tá sendo menos cansativo, menos frustrante. Então, são essas técnicas que eu tô... Não sei se posso falar que são técnicas, mas são coisas que eu tô fazendo que estão me ajudando. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo mostrando na prática como é que eu faço cada coisa, mostrando os vídeos que eu assisto. Apesar que eu já coloquei aqui no vídeo a foto do canal das meninas, mas eu posso mostrar os vídeos, um pouquinho dos vídeos. Eu posso fazer um vídeo de eu praticando o shadowing. Ou eu posso também fazer um vídeo falando algumas frases em inglês para vocês verem a minha evolução. Comenta aqui embaixo o que você acha. Se você tem alguma dica para compartilhar sobre o aprendizado no inglês, comenta aqui embaixo. Eu também vou pedir para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que está aprendendo inglês. Vamos juntos ser fluentes no inglês. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.